O Lenovo L340 é uma mistura de alguns notebooks que já passaram aqui no canal. Ele é parecido tanto com o IdeaPad S145, que tem uma proposta de ser uma máquina um pouquinho mais básica, um pouco mais simples, como também o Y540, que já foca em um público mais exigente. Quem está procurando um notebook que não chama tanta atenção para levar para a faculdade, para o escritório e que é uma máquina que é um pouquinho mais forte assim que o padrão, que a média, ele é uma opção bem interessante nesse ponto. A tampa é totalmente preta, ele só tem a logomarca da Lenovo ali no canto e a pintura ela tem um pouco de reflexo, fica parecendo até que ele tem tipo um metal escovado, mas só fica parecendo mesmo, pessoal, ele não é um notebook em metal. Além disso, ele tem alguns traços em azul, como por exemplo no teclado e na saída de ar. Assim como outros IdeaPad, ele tem a construção toda em plástico. É razoável, mas não espere tanta rigidez. Pelo menos ele não é um notebook pesado, ele fica próximo dos 2,2 kg, o que deixa mais fácil de carregar por aí. A tela é exatamente a mesma usada no Lenovo Y540. É o mesmo painel IPS de entrada, que é o suficiente para a maioria dos usuários. Essa tela aqui tem um brilho um pouquinho acima da média e tem bons ângulos de visão, por ser IPS. Mas aqui essa tela faz mais sentido. É um notebook mais focado no custo-benefício e mira no público em geral. O Y540 foca num público mais exigente. Então essa tela, esse painel não faz muito sentido nele. Faz sentido aqui. E ele também faz o movimento de quase 180 graus na tela, se isso é interessante para você. E na parte de cima ele tem uma travinha que serve para tampar a sua webcam. Ela serve para te dar um pouquinho mais de privacidade, porque mesmo se a webcam estiver funcionando, ela vai ficar tampada. O teclado, apesar de parecer com o do Y540, eu tive uma experiência melhor. As teclas não são tão macias e também eu não achei tão bambas. Ele me lembrou bastante o teclado do Y530. E aí finalmente eu resolvi uma questão que estava na minha cabeça, que eu estava sem entender por que eu achei diferente o teclado do Y530 e do Y540. Então aparentemente a Lenovo usa mais de um mecanismo aí nos seus teclados. E aqui parece que é o mesmo mecanismo do Y530. Ele é retroiluminado na cor azul e é padrão brasileiro. Então no geral é um ótimo teclado. Mas no touchpad ele já segue um caminho totalmente diferente. Eles colocaram aqui o mesmo touchpad do S145, que não é um bom touchpad, galera. Ele não suporta os drivers de precisão do Windows. Então, por exemplo, quando você vai usar algum gesto, tipo clicar com o botão direito. Para clicar com o botão direito do touchpad, normalmente a gente toca com os dois dedos. Aqui isso não funciona, ele não reconhece esse gesto. A sensibilidade também é baixa, mesmo no máximo, e a textura não é tão lisa. Então se você é exigente com touchpad, um mouse vai ser recomendado aqui no L340. Na conectividade ele traz todas as portas de um lado só. A gente tem aqui a entrada da fonte, que parece uma porta USB. A Lenovo usa essa porta diferente em alguns notebooks. Ele tem também aqui uma porta de rede, HDMI, duas portas USB 3 e a entrada de fone, além da porta USB-C. A porta USB-C não suporta vídeo, tá? E ele também não tem leitor de cartão de memória. Já no som ele me surpreendeu. Ele não tem assim o som dos mais altos, mas eu gostei bastante de assistir filmes e séries aqui nele, tá? É um som de qualidade razoável. Os alto-falantes ficam localizados na parte de baixo e apontados para as laterais. Então galera, a Lenovo divulga o L340 como um notebook gamer. Eu sei que muita gente vai dizer que ele não é, porque ele tem só uma GTX 1050. Mas ser gamer ou não, galera, pra mim tanto faz. A questão é que no final do dia, essa história de gamer é só uma estratégia de marketing, independente da configuração. Quando o fabricante coloca gamer do lado do nome das coisas, ou então RGB e tal, essas coisas, vende mais. Então por isso que eles colocam. Você vai ter a opção de comprar tanto o i5 como o i7 com a GTX 1050. E esse daqui é o i5. Eu vou deixar os links com as configurações na descrição do vídeo. Comprando por lá, vocês me ajudam bastante a continuar com o canal. E eu vou deixar também os links dos concorrentes dele, que já eu vou fazer uma comparação. Como esse aqui é um IdeaPad, que tem como características ser um notebook mais leve, mais fino, mais custo-benefício, eu não fiquei esperando muito em relação ao desempenho. Eu não fiquei esperando que ele me desse um desempenho acima da média. Não existe milagre, pessoal. A Intel está há anos usando o mesmo processo de fabricação de 14 nanômetros em seus processadores. Só agora na 10ª geração que ela vai lançar alguns processadores com o processo de fabricação novo.
precisou a AMD lançar aí com 7 nanômetros para ela acordar aí de seu sono profundo. Então a questão, galera, é que não existe milagre para melhorar o consumo de energia consideravelmente se a Intel não usa um processo de fabricação novo. Então a relação de desempenho e consumo de energia não teve muita inovação nos últimos anos. Aí cabe a você escolher o notebook mais pesado e gordinho com menos limitações ou o mais leve e barato com algumas limitações. E até os gordinhos, galera, como o G5, têm suas limitações. Então, como esperado, o L340 fez exatamente o que eu achei que ele ia fazer. Durante os jogos, ele desabilitou o turbo do processador, assim como todos os IdeaPad Intel que eu já testei aqui no canal. Apesar dessa limitação, ele teve um desempenho equivalente a outros notebooks com a GTX 1050 que eu testei. Isso também mostra que essa questão de ser GTX 1050 de 3 GB ou 4 GB também não fez tanta diferença, pelo menos nos jogos que eu testei. A GTX 1050 não é um chip gráfico tão forte a ponto de você precisar de um super processador para acompanhar. Por isso que não fez tanta diferença ele ter o turbo desabilitado. Por causa dessa limitação, ele não é muito barulhento e também tem temperaturas boas. Mas não em tudo, galera. O teclado dele fica quente jogando ali nas teclas WASD. Algo que eu realmente não esperava, já que ele desabilita o turbo. Então ele gera menos calor que o normal. Então, se você não gosta muito de calor na sua mão enquanto você joga, talvez um ventilador externo USB seja necessário se você gosta de jogar aí durante horas seguidas jogos mais pesados. Mas calma que isso só acontece jogando, tá? Tem gente que acha que quando eu falo que o teclado fica quente, vai ficar quente até navegando na internet. No uso profissional, a depender da aplicação, ele não vai desabilitar o turbo do processador. Mas se você usa algum programa que puxa a CPU e a GPU ao mesmo tempo, pode ser que ele desabilite. No meu editor de vídeo, ele desabilita o turbo renderizando. Consequentemente, ele fica para trás de outros notebooks com o mesmo processador e até de processadores de gerações anteriores. Mas mesmo assim, ele tende a ser bem mais rápido que os processadores final U da Intel. E por dentro ele te dá só um slot de RAM. Então se você quiser colocar mais memória RAM aqui, você tem que trocar o pente que veio nele. No meu caso, ele veio com um pente de 8 GB na versão i5. Além disso, ele tem um slot M2 padrão NVMe. E na bateria ele me deu mais ou menos 4 horas de duração no uso leve. Eu acho que ele vai ser a escolha perfeita para quem quer um notebook para levar para o escritório, para o trabalho e não quer chamar muito aí a atenção. E além disso, ter um desempenho melhor que os processadores final U da Intel. Mas assim como o F570Z da Asus, ser mais fino, ser mais leve, ser um pouco mais barato, tem seus comprometimentos, que é ter um poder de processamento um pouco mais limitado. Mas pelo menos aqui você tem uma tela IPS, coisa que o Asus não tem. Mas o Asus tem um touchpad melhor e um teclado que não esquenta. No quadro geral, ele vai ficar entre o F570Z e o novo Dell G3 em questão de desempenho, claro, comparando aí com o Dell G3 com a GTX 1050. Se você vai comprar o L340 para jogos, não compre a versão i7. Como ele limita o processador jogando, você não vai sentir diferença entre i5 e i7. Então economize esse dinheiro e compre aí um SSD ou mais memória RAM. Para uso profissional, a versão i7 faz até mais sentido. Mas mesmo assim, ele só vale a pena se ele estiver mais barato que o G3 e o Y530, que não desabilitam o turbo do processador. O Y530 ainda é vendido, galera. E ele vai ser melhor que o L340 e o novo Dell G3, na minha opinião. Ele é o melhor notebook com uma GTX 1050 vendido atualmente, mesmo tendo um processador de 8ª geração. Não se prendam à geração do processador. Foquem no desempenho que o notebook vai te dar no mundo real e no pacote completo que ele vai te oferecer. Para o L340 se encaixar no seu uso, a fórmula é a seguinte. Você vai ter que concordar com tudo que eu vou te falar agora. Primeiro, você quer um notebook com a aparência mais simples possível e mais leve. Segundo, ter o melhor desempenho não é a sua prioridade, mas você ainda quer um processador pelo menos mais forte que os processadores final U da Intel. E terceiro, você não é exigente com o touchpad ou vai usar mais mouse na maior parte do tempo. Se você concordou com tudo que eu falei, vá de L340. Mas se você discordou de alguma coisa, vá de Y530 e aproveita que está todo mundo querendo comprar a 9ª geração e faça a compra mais inteligente. Vou ficando por aqui.
Um abraço.